Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre a dinâmica reprodutiva de peixes. Isso como ferramenta para manejo pesqueiro e incremento de renda. Sobre o assunto, nós recebemos no programa de hoje a professora doutora do Departamento de Engenharia de Pesca da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, Marina Bezerra Figueiredo. Professora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Começo lhe perguntando sobre a dinâmica reprodutiva, como é que ela impacta no manejo pesqueiro. Bom, a dinâmica reprodutiva de qualquer organismo aquático, ela impacta no momento em que se existir, por exemplo, uma pressão pesqueira muito grande, isso pode estar afetando, assim, essa reprodução desses organismos e, consequentemente, a quantidade desses organismos que poderiam estar sendo ofertados no ambiente poderia estar diminuindo e, consequentemente, essa produção pesqueira poderia também cair. A sua pesquisa, ela faz uma análise com o peixe pedra e também com a cururuca. O que motivou a escolha por essas duas espécies? Bom, essas são duas espécies muito importantes para o comércio, principalmente no Porto da Raposa, que é onde foi realizada a coleta dos organismos e a pesquisa. E por eles possuírem essa importância econômica, essa importância também social para os pescadores, nós realizamos uma pré-pesquisa antes para verificar essas espécies, e daí nós percebemos que pela conversa com os pescadores, eles possuíam nessa importância econômica de venda para o seu consumo, para a troca, e daí nós escolhemos fazer o estudo com essas duas espécies e também pela acessibilidade em coletar mensalmente esses organismos. Agora eu vou pedir para a senhora falar de forma mais específica, mais detalhada um pouco, como é que foi esse processo utilizado para determinar o período de maior atividade reprodutiva das espécies analisadas. Como é que funciona essa escolha? Bom, esses estudos eles são realizados com coletas mensais dos organismos, Nós coletamos uma determinada quantidade diretamente com o pescador ou através de embarque, no momento em que eles estão realizando a pesca. Esse estudo é realizado mensalmente. E daí nós verificamos através do seu material reprodutivo que fica nas gônadas dos peixes, que é onde armazena esse material reprodutivo, em que momento esse organismo está. A partir daí, nós fazemos uma análise anual, ou pode ser bianual, para verificar em que momento eles estariam com maior atividade reprodutiva. E a partir daí, nós poderíamos indicar qual seria o melhor período, ou o melhor local, ou o melhor tamanho para a coleta desses organismos. Para a coleta e para a pesca desses organismos. Coleta e pesca, a senhora já falou, seriam essas os principais pontos, a importância, a pertinência da pesquisa, ou vai para além disso? A principal importância do estudo é verificar em que momento ele possui a maior atividade reprodutiva. A partir daí, a gente poderia indicar umas medidas de manejo. Quais seriam essas medidas? Qual seria o melhor período para a captura e qual seria um período onde seria importante não realizar a captura? Porque durante um período de reprodução, sugere-se que esse organismo consiga realizar esse processo reprodutivo. Só que para isso é importante que se pare a pesca ou que se diminua a atividade pesqueira. Quando a gente sabe qual é o período de maior atividade reprodutiva do organismo, através dessas coletas mensais e um estudo anual, a gente pode indicar para órgãos regulamentadores qual seria esse melhor período, ou um período de veda, ou um período de defeso, para que não se capture esses organismos e que com isso eles consigam se reproduzir e garantir uma perpetuação da sua prole nos próximos anos. Então a gente pode colocar também dentro desses pontos importantes a questão de não interromper o período de reprodução dessas espécies. Justamente, é deixar com que esses organismos consigam realizar a sua reprodução e, consequentemente, garantir uma prole, o sucesso dessa prole para os próximos períodos de pesca. Muito bem, estamos conversando no programa de hoje com a professora doutora do Departamento de Engenharia de Pesca da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, Marina Bezerra Figueiredo. Ela fala com a gente sobre a pesquisa Dinâmica Reprodutiva de Peixes como ferramenta para manejo pesqueiro e incremento de renda. Até o momento já é possível falar em resultados ainda que parciais, os impactos dos seus estudos?
Sim, nós podemos verificar, por exemplo, não lembro de cabeça, mas nós verificamos o tamanho de primeira maturação, ou seja, o tamanho em que esses organismos começam a se capturar, a se reproduzir, e que com isso, através desse tamanho de primeira maturação, a gente pode indicar um tamanho mínimo para a sua captura, ou seja, a partir de um determinado tamanho se poderia capturar, evitando assim a captura de organismos juvenis. Outro resultado importante é o período de maior atividade reprodutiva, que está muito ligado com o período de chuvas, né? Como sabemos, aqui no Maranhão nós temos 2 períodos distintos, um período de muita chuva no começo do ano, primeiro semestre, e um período sem chuva. E daí nós verificamos que para determinadas espécies o período de chuva influencia diretamente, onde nesse período eles possuem uma maior atividade reprodutiva em comparação ao período de seca, que é o período onde não ocorrem as chuvas aqui no Maranhão. E os espaços onde os seus estudos, suas investigações são desenvolvidas, a comunidade lá, a senhora trabalha algo nesse sentido de conscientização? Como é que eles respondem a esse trabalho? Sim, nós fizemos outro projeto, esse já é um projeto de extensão, onde a gente verificou primeiramente, em uma primeira etapa, qual seria o conhecimento dos pescadores, consumidores e vendedores sobre esse período de defeso, que é o período onde não deveriam ocorrer a pesca. Muitos sabem e conhecem sobre esse período e nós indicamos com isso, através dessas respostas, nós fizemos também outros estudos e passamos a esses pescadores, aos consumidores, aos comerciantes de pescado, qual que seriam os períodos de defeso de algumas espécies, explicando e mostrando a importância também do cumprimento desse período de defeso, e tivemos uma boa resposta, uma boa aceitação dessa comunidade. E caso não houvesse, quais seriam os impactos? Do período de defeso? Os impactos na questão da reprodutividade. Bom, os impactos acontecem há muitos anos já, onde a pesca excessiva de algumas espécies e a pesca em períodos onde ocorre essa reprodução com maior proporção pode causar, sim, na diminuição do tamanho médio desses organismos, onde eles precisam garantir esse sucesso reprodutivo de uma forma mais rápida e, consequentemente, eles atingem o tamanho de primeira maturação mais rápido e com menor tamanho. E também acontece da diminuição desse estoque, ou seja, do tamanho da produção pesqueira, que vai sempre diminuindo, né? O volume que vai ser desembarcado vai sempre diminuir, já que esses organismos eles não conseguem perpetuar essa população, né, esse estoque, como deveria se pudesse ser respeitado, tanto seu período de reprodução como seu tamanho mínimo para a captura. A senhora pontuou aqui a questão do período de reprodutividade para que não se faça, mas ainda que seja feito, existe essa possibilidade, mas com cuidados, com atenções especiais, ou definitivamente, decididamente não se deve fazer? Como seria? Existe quando o pescador, né, a comunidade pesqueira se conscientiza em relação a como melhor capturar, qual seria a seletividade de um aparelho de pesca, como melhor capturar esses organismos com tamanho superior ao indicado, com melhores épocas para a pesca. Eu não falo simplesmente terminar de pescar, parar de pescar, não. Poderia ser uma medida de manejo, diminuir a pesca. Existem regiões aqui no Maranhão que são áreas protegidas e que com isso os próprios pescadores, a comunidade pesqueira cuida desse local, e são regiões onde tem um sucesso na sua produção pesqueira, onde algumas espécies podem estar melhorando assim a sua produção, incrementando assim sua produção. Mas isso é um manejo integrado entre a comunidade pesqueira e os órgãos regulamentadores. É possível, mas é preciso que tenha uma ação conjunta entre a comunidade pesqueira, entre os pescadores, as pessoas que vivem dessa atividade pesqueira e esses órgãos regulamentadores que poderiam estar atuando em conjunto, em alguns casos sim, mas em outros não, para uma melhor gestão pesqueira dessas espécies que são comercialmente importantes aqui no Maranhão. Finalizo lhe perguntando sobre perspectivas futuras. Quais seriam essas perspectivas a partir dos estudos desenvolvidos pela senhora? Bom, nós, quando terminamos algum projeto, nós fazemos os relatórios, enfim, enviamos às agências, né, de fomento, e também fazemos cartilhas e também vamos à comunidade para mostrar o que a gente está fazendo.
Algumas vezes somos bem aceitos, outras vezes, infelizmente, não. Mas a gente sempre pretende passar essas informações que foram obtidas durante o projeto para a comunidade, para que elas também se conscientizem através dos nossos resultados. Muito bem, recebemos no programa de hoje a professora doutora do Departamento de Engenharia de Pesca da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, a professora Marina Bezerra Figueiredo. Ela conversou com a gente sobre a pesquisa Dinâmica Reprodutiva de Peixes como ferramenta para manejo pesqueiro e incremento de renda, pesquisa com fomento, apoio da FAPEMA. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, eu agradeço mais uma vez ao convite e eu gostaria também especialmente de agradecer à FAPEMA pelo fomento para as pesquisas e principalmente ao Laboratório de Biologia Pesqueira, que é o laboratório que eu coordeno dentro da UEMA e a Universidade Estadual do Maranhão. Obrigada. Muito obrigado, professora. Até o próximo programa.